Começando, não. O meu computador avisou que ia desligar tudo aqui daqui uma hora, se desligar tudo de repente, foi isso, tá, gente? Aí a gente lá liga tudo de volta aqui. Eu postei lá, deixa eu compartilhar aqui, lá na nossa Classroom, mais alguns documentos, tá, gente? Cadê? Uhum. Coloquei um monte de documento aqui. Será que não entrou? Eu coloquei, eu vi todo o material lá e agora não tá. Bom, já coloquei uma data aqui também, tá? Para nossa entrega de análise da referência, tá aqui. E o material não tá, por que será? Será que foi o tamanho dos arquivos? Não pode ser. Muito estranho. Eu coloquei todos esses arquivos aqui. Eles estavam aqui agora há pouco, e de repente não estavam. Bom, agora estão de volta. Ah, tá aí. Aí eu já vou mostrar o que que são cada um deles, tá? Daqui a pouco. A gente vai usar eles durante esse mês aí. Ele eu já tinha colocado antes. Caso eles desapareçam, vocês me avisam, tá? Pode deixar. Então aqui já coloquei lá a data, tá? Quarta-feira da semana que vem, a data da entrega da análise de referências. Já vou mostrar as referências que eu escolhi. E o horário é até o final da noite, tá? Para o horário de entrega. Então já está aqui. E agora vamos lá. Esperar mais um pouquinho, chegar mais gente, né? Então vamos lá, vamos começar pela análise de referências. Eu escolhi algumas. Eu peguei aqui o trabalho da Luana, do semestre passado. A Luana não chegou ainda.
só para relembrar vocês têm as de vocês mesmos, né? Mas como a Júlia não participou o semestre passado, vai ficar gravado, tá, Júlia? Júlia, deixa eu pegar o link, o pessoal mandar o link do meu canal lá do YouTube para a Júlia se inscrever, Júlia. E então eu sempre coloco as aulas gravadas quando elas são gravadas, né? Elas ficam lá no canal do YouTube, já vocês recebem, você se inscrevendo no canal, quando eu posto lá a aula gravada, você já recebe o aviso. Então, quando você tiver dúvida e quiser rever alguma coisa da aula, é só dar uma olhada lá no canal, tá? Então, pessoal, se puder passar o link do canal para a Júlia, eu agradeço, tá? Então, beleza, professora. Eu vou pedir para o pessoal mandar lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? A Tainá ontem me mandou o trabalho também que ela fez no semestre passado para eu ter como referência. Ótimo, ótimo. Então, esse aqui eu peguei o exemplo da Luana, do semestre passado, de uma análise de referência. Também já vai ficar daí gravado lá, se precisar relembrar alguma coisa. E não é do mesmo tema, né? Não é uma galeria, que foi o Estúdio na Montanha, que eles fizeram o semestre passado. Só para todo mundo relembrar também uma sequenciazinha lógica de como que a gente faz análise de referência. Não está completo, tá? Não está perfeito, mas está bom. Então, eu fiz alguns comentários aqui de como, então, é um exemplo aqui. Então, era um estúdio na montanha. Então, o jeito que ela fez está numa sequência bem bacana, tá? Então, ela introduziu, né, o que era, então, contou do que se tratava. Isso é muito importante, tá, gente? Por a localização, onde fica, contar alguma coisa sobre o local, sobre o que é, sobre a região, sobre a coisa em si, né? Isso é muito no começo da análise da referência, não é só colocar o edifício e pronto, de cara, né? A gente tem que falar um pouco sobre as características do lugar, sobre a cultura do lugar, sobre a localização de onde está, se puder pôr sobre o país, se é um país diferente, né? Contar alguma coisa sobre aquilo, sobre a cultura daquele país, sobre, né, se não é o Brasil, no caso. Então, contar um pouco a respeito daquele lugar. E se é um arquiteto famoso também, ou não famoso, mas contar alguma coisa sobre eles também. A gente aprender a fazer isso na análise de referência. Daí, falar do que se trata. Aqui, no caso, era uma reforma, né? Contar alguma coisa a respeito do projeto. Isso tudo antes de entrar no projeto em si. Então, ela contou aqui implementações, o resultado, tudo antes de entrar no projeto em si. Então, as características da reforma, então foi bem bacaninha. Fez uma página, né, contou sobre o arquiteto, a área, o ano. Então, foi bem bonitinha a diagramação da apresentação aqui, que ela fez. E que a gente sempre faz, né, a setorização. Isso a gente vai fazer tanto na análise das referências, como no nosso próprio projeto, sempre, a vida inteira, né? Comigo, pelo menos, né? Outros professores podem ter um jeito diferente de fazer as coisas. Mas é um jeito bacana de a gente aprender e a gente digerir um projeto antes da gente partir para o projeto em si. Então, a setorização, área íntima, área de serviço, área social, área de lazer, né? E marcou o acesso aqui. Na análise, e depois também no nosso próprio projeto, né? E aí, comentar, né? A gente deve escolher referências que tragam informações, né? Tragam projeto, lá, se possível. Se a gente pegar uma referência que não tenha nada de informação, joga essa referência fora, não serve para nada, tá? Então, comentar materiais, composição, cheios e vazios, quer dizer, aberturas, né? Paredes cegas e janelas, aberturas, né? Vãos vazios, vãos e não vãos, né? Principalmente nas fachadas, né? Aberturas de janelas, paredes cegas, faça manchas coloridas em cima do desenho, né? Para analisar essas escolhas dos arquitetos, das arquitetas, né? Corte da fachada e tal. Então, eu mesma fiz aqui para explicar como a gente deve fazer aqui, ó.
põe as manchas, né? Veja as proporções das coisas, né? Se é mais horizontal, se é mais vertical, o jogo que o arquiteto fez entre horizontalidade e verticalidade, esse tipo de coisa, assim, que a gente analisa a referência, tá? Eu estou escutando um reloginho aqui. Não? Espero que não desligue tudo aqui. E aqui eu escolhi algumas, eu encontrei algumas, não é que eu escolhi, eu encontrei algumas referências que vocês, eu vou botar esse PowerPoint aí para vocês depois, vocês podem pegar, eu quero que cada um escolha uma diferente, tá? Eu não escolhi 14, eu não deu tempo de eu encontrar 14, mas eu quero que vocês podem escolher uma dessas que eu encontrei, cada um escolhe uma, e ou outras que vocês encontrem aí na internet, e tem essas que eu encontrei, todas elas têm projeto também, tá? Então, vocês podem escolher, cada um escolhe uma para fazer, e avisam entre vocês aí quais vocês escolheram, não precisam avisar para mim, mas informem uns para os outros no grupo de vocês qual vocês escolheram, e vai faltar umas 3, eu não me lembro quantas, deixa eu ver quantas eu consegui aqui. Eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai faltar 4. Então 4 vocês têm que encontrar fora das que eu... Não precisam pegar essas que eu escolhi. Vocês podem pegar outras, tá? Eu estou sugerindo essas. Tá? Não estou impondo para vocês. Mas elas têm áreas, porque eu não quero que vocês peguem galerias muito grandes. A nossa, que nós vamos fazer no nosso projeto, ela vai ter no máximo 200 metros quadrados, que é o que o nosso terreno permite, tá? Então, eu encontrei algumas com áreas aqui maiores, tá? Até 400 e tal. Mas não quero que vocês encontrem galerias de 1.000, por exemplo, não. Até 600 é razoável, tá, gente? Mas muito grandes não, para nossa referência, senão fica muito fora daquilo que a gente vai projetar. Então, ó, essa aqui tem 110 metros quadrados. Essa aqui fica no Brasil, tá? Essa aqui tem 413, ó, fica em Portugal. Essa aqui já tem 600, ó. Essa aqui já foi meio grandinha, mas podem escolher. Essa tem 230, essa aqui fica no meio do morro lá. É bem diferente. Avelão, assim. Essa aqui tem 105, é pequenininha, mas é bem bacana essa aqui. São Paulo. Essa, São Paulo também, tem 480. Ó. Aqui fica no México, ó, 455. Tem 230, fica mais bem quase do tamanho da nossa. Ó. Também a maioria em São Paulo, né? Já porque o Brasil não é muito ligadão em galeria, né? Mas Curitiba até tem bastante. São cidades mais culturais, né? Essa aqui também é Pinheiros, São Paulo, né? Bairro de Pinheiros. Essa aqui fica anexa a uma outra construção, com 400 metros. E essa aqui em Brasília, ó, 105, é pequenininha, mas é bem interessante essa aqui. Então, acho que é a última. Então, vocês podem escolher, depois eu ponho esse PowerPoint e passo para vocês escolhem, já está o link aqui do ArcDaily, e aí vocês podem escolher uma dessas, quem quiser pegar alguma dessas, e quem quiser encontrar a sua própria referência, pode escolher a sua própria. Isso aqui são só sugestões minhas, para dar para vocês mais ou menos um padrão, né, do que é para... Senhora, licença. Essa análise de referência, ela é sozinha? É uma pessoa só, né? É individual, sim, sim. Ah, então tá bom. Deixa eu baixar um pouco. Tá? Análise de referência tem que ser, porque é simples, vocês já estão
habituados a fazer, né? E o projeto também vai ser individual, tá? A gente faz um projeto, um segundo trabalho, a gente faz em equipe depois, tá? Então, a gente vai começar agora nós vamos fazer em equipe aqui, nossa, uma grande equipe aqui, tá? De 15, os 14 e eu. Vamos montar o nosso programa de necessidades para a galeria, tá? Vamos montar junto aqui. O que nós queremos para a nossa galeria, tá? O que precisa ter. Agora eu vou tirar aqui para a gente construir junto. Agora eu preciso da ajuda de vocês, né? O que nós queremos que tenha na nossa galeria? O que vocês acham que precisa ter de espaços lá dentro da nossa galeria? Vamos lá. Vocês vão montar. Espaço de exposição, professora? Não, espaço de exposição. Espaços, né? Porque pode ser mais de um, né? Deixa eu botar aqui. Exposição. Não precisa ser um único, né? Pode ter vários ambientes, né? Que mais? Lugar algum tipo de depósito para arte ou algo do tipo? Depósito. Lugares para sentar, uma área de descanso. Obras de arte, né? Vamos pôr assim. E não é só obras de arte, às vezes precisa, que nem museu, né? Precisa ter para montar estandes e displays, né? E displays eu vou pôr aqui. Né? Que mais? Que vocês falaram depois aqui? Lugar para sentar, um lugar de descanso. Um lounge, assim? Isso. Banheiros. Sanitários. E sanitários precisa sempre ter os tais PCD da nossa vida, né? Comuns, eu vou pôr aqui, e PCD, né? PCD é pessoas com deficiência. Estacionamento. Hall de entrada também, eu acho. O estacionamento eu vou deixar por último, que esse é obrigatório lá, a gente vai ver a guia amarela. A guia amarela não, a portaria 80 que eu vou mostrar para vocês hoje. O que foi o que se falou por último? Hall de entrada, alguma coisa do tipo? É uma recepção, né? Tá. Que mais? Acabou as ideias. Vocês já foram em galerias de arte? Quem de vocês já foi? Eu fui uma vez no Rio de Janeiro, já que eu era menor e não lembro muito, porque, sei lá, não tinha gostado muito. Mas era basicamente isso, era espaço de exposição, o que eu consegui ver, né? Era espaço de exposição, teve uma recepção legal também, sanitários, o depósito foi uma coisa que eu chutei, mas eu tenho quase certeza que existe mesmo. Esse deve existir mesmo, existe. Pode ter área ao ar livre? Tinha isso também. Não, né? esse aí fica de cada um, né? Vai ter, né, um terreno lá, mas aí isso fica pelo projeto de cada um, é opcional, né? O que cada um vai bolar no seu projeto. A área ao ar livre não é obrigatória, né? Numa galeria de arte. E, prof, Oi. Tem área administrativa na galeria? Sempre. Qualquer coisa que não seja residencial precisa de uma administração. Sempre. Sempre. Qualquer coisa que não seja que seja comercial tem uma administração.
E algum tipo de vestiário pro... Exatamente, que é o serviço, né? Isso. Sala de segurança? Também, segurança também, principalmente se tiver obras de arte de valor, né? É uma coisinha ali, um espacinho de segurança, precisa. E o vestiário também é uma coisinha pequenininha, porque é 2 funcionários, um funcionário que vai ter, mas precisa. É a parte de serviços, né? Lembra do nosso setor, sempre tem os serviços, né? Sempre vai ter. Então, sempre tem administração e serviços em todo empreendimento que seja comercial, cultural, que é o nosso caso. Nosso caso vai ser cultural, como a gente vai ver aqui. Postos de informação? É a recepção ali, na recepção vai ter, né? Que vai receber os visitantes, vai ter, às vezes, se vai ter ingressos ou não, né? Convites ou não, vai ser ali na recepção. Vai ter um balcão de atendimento, alguma coisa, é a recepção. Eu acho que, se alguém lembrar de mais alguma coisa, acho que é só isso mesmo. Uma loja de souvenir? Pode ter. Essas são coisas opcionais que eu posso. Deixa eu pôr aqui. Opcionais, quer ver? Ó? Será que uma copa ou uma cozinha pequena para os funcionários? Esse precisa ter. Copa, que está lá nos serviços também. Precisa ter, porque sempre tem em vernissagens vai ter coquetel, né? Precisa ter a copa, é obrigatório. Então, opcionais pode ser, daí vai do projeto de cada um. Pode ter um café, um mini café que funcione para o público, para que a galeria seja rentável, por exemplo, né? Esse café, mini café comercialmente, tá falando, tá? A loja, como vocês falaram, aí vai do projeto de cada um. Tá? Pode estar vendendo coisas também para o público, mas aí tem que ser voltado para o público, tá? Para fora, não pode estar para dentro, assim, essas duas coisas, por exemplo. Para que o dono da galeria fature mais, por exemplo, né? Porque galeria é uma coisa ocasional, né? Que as pessoas não vão lá visitar e comprar o tempo todo. É um negócio que eu desconfio, é uma coisa minha, assim, né? Aqui no Brasil, é lavagem de dinheiro, né? Porque eu não sei como é que sobrevive o cara da galeria. E tem galerias... É um palpite, não posso É um palpite meu, que tem galerias que estão abertas até hoje, pagam aluguéis caros e a gente não sabe como é que sobrevive. Então, o palpite meu é um bom esquema de lavagem de dinheiro. Ou pode ser também o setor privado, né? Tipo, fazendo uma doação, algo do tipo. Ah, não acredito. E tem uma aqui na esquina da minha casa, perto, 2 quadras da minha casa, que é uma casa de pedra aqui na esquina do Shopping Cristal, que é caríssimo o aluguel. E você nunca vê vernissagem lá, não vê ninguém entrando. Para mim é um grande esquema de lavagem de dinheiro. É o melhor jeito de, né, fazer lavagem de dinheiro, porque obra de arte não tem como você provar quanto custou e nem nada. Né? Mas não vem ao caso. Nós vamos fazer um projeto de galeria de arte. Mas se alguém lembra de mais alguma coisa, eu acho que esse aqui está um bom programa E aí, um bom programa de necessidades aqui, né? E vocês estão indo bem. Aí agora a gente vai tentar fazer as áreas aqui para isso. Vamos... espaços de exposição a gente deixa por último aqui, né? Porque a gente é uma coisa que a gente não tem ideia ainda, né? A gente só sabe o máximo que a gente pode chegar. Então vamos lá, um depósito, mas vamos por enquanto assim numa ideia do quanto a gente acha que pode ter esse depósito aqui nosso.
para a gente chegar num total, para depois a gente poder fazer a nossa setorização, né? Quanto que vocês acham que pode ter esse depósito? Porque o nosso máximo, gente, é 200, tá? Aí a gente fica, o espaço de exposição fica sendo a diferença, tá? Depósitos. Lembre que vocês têm que seria uma pequena, às vezes, uma pequena areazinha para eu poder desmontar alguma coisa, montar alguma coisa. Não, e só guardar, às vezes, as obras de arte, se elas são grandes, eu tenho que entrar com ela. Às vezes elas vêm em caixas grandes, não pode ser muito pequenininho esse depósito, né? 6 metros por 3 metros dá certo. 13, 6, 18. Então vamos botar 20 aqui. O lounge, depois a gente soma isso. Lounge é uma áreazinha, porque o lounge numa galeria, na verdade ele nem precisa ter, né? Mas porque ele pode acontecer, esses bancos para você sentar e apreciar, eles podem estar acontecendo dentro dos espaços de exposição. Mas se você quiser ter uma salinha, uma antessalinha, alguma coisa, ele não precisa ser muito grande, né? Podemos deixar uns 20 também, 4 por 5, né? Mas não precisa existir, né? Mas se ele for existir, os sanitários comuns, os PCDs, a gente sabe que eles têm que ter mais ou menos 1,80 é o mínimo para ter aquele giro, né? Do 1,5 m lá. Então, 1,80 m, vamos botar 2 por 2 cada um, o masculino e o feminino, dá 4, né? 4 cada um, né? 2 vezes 2, 4. Então, são 8 metros o masculino e o feminino. Não precisa ter muita coisa também, né? E a gente os tá outros? acostumado a fazer casa, que tem mais coisa. 8 metros seriam os PCDs, mais uma areazinha de circulação, a gente bota 10. E os outros comuns, podemos ter o mesmo tamanho. Então, vamos botar mais 20. A gente bota para uma pessoa só. A recepção, quanto que a gente pode ter? É uma entrada lá, com um balcão, um negócio assim, para as pessoas, é o acesso. Professora, Oi? não tem uma situação que, tipo, que a gente tem que analisar, que, por exemplo, uma galeria de 200 metros quadrados, então, tipo, limite máximo, tipo, de X pessoas. E, de acordo com esses X pessoas, a gente tem que ver o tamanho dos sanitários e tudo mais? Então, o tamanho do tipo, sanitário... o mínimo, assim, tipo, mínimo tantas cabines e tudo mais? Tem, a gente vai ver a portaria 80 já, daqui a pouquinho. Mas 200 metros quadrados é bem pequeno mesmo, sabe? Não cabe muita gente, né? A gente já vai ver, tem sim. Eu já postei o documento lá para vocês. A gente já vai abrir o documento para a gente analisar lá. Mas cabines, o número de cabines que a gente já vai ter 4 aqui, sabe? Para esse tamanho de 200 metros quadrados já é bastante coisa, sabe? Então, daqui a pouco a gente vai lá. Eu até falei porque, na verdade, eu não faço ideia. Eu não tenho uma média para comparar. E é bem pequeno o nosso negócio. Mas para festas, assim, a gente tem que ter mais coisas. Se for o caso, a gente aumenta lá, tá? A gente já vai olhar lá. Aqui estamos só dando uma chutada mesmo aqui. Então vamos lá na recepção.
Não vamos gastar muito na recepção, porque já está vendo que nosso espaço de exposição vai ficar pequeno lá, né? Vamos botar aqui uns 4, 5 metros, vamos arredondar, né? Para não ficar número, para ficar fácil de fazer a conta. A administração é uma coisa bem pequenininha também, né? Que é um escritório para 2 pessoas sentadas ali, mais nada. Então, 2 por 3 lá. Vamos deixar 5 também? Não estou vendo vocês falarem aí. Sim, professor, eu acho que recepção, administração, vestiário e segurança dava para se basear mais ou menos assim em todos, mas na Copa eu acho interessante deixar um espaço um pouco maior. A Copa, exatamente. A Copa vai precisar fazer bufês. Segurança é praticamente só uma mesinha. Talvez a gente vai ter que economizar alguma coisa em outros aí. Então, a Copa a gente pode deixar uns 10. Então, quanto deu lá? 20, 40, 60, 70, 80, 90. Deixa eu pular a linha aqui. Então, deu 90, né? Então, dá para a gente gastar aqui 110, né? Sobrou. Para dar os 200 que a gente tem aqui. Que a gente pode. Foi isso, gente? Tá ótimo, tá ótimo. Mais ou menos. Daí a gente vai depois conferir isso, se os banheiros são suficientes ou não, para nossas. Então, meio que não cabe essas coisas aqui, só se a gente conseguir driblar lá a nossa guia amarela, tá? Então, com isso aqui, aí agora a gente tem que setorizar. Vamos chamar, então, espaços de exposição vai ser um setor, né? Que depois a gente vai dar nome para ele. Vamos botar aqui. Depósito. Então, lounge. A gente. O que mais que pode ficar no mesmo setor do lounge? Lounge recepção. A recepção? É, isso aí. Serviço é o quê? Vestiário. Laranja. Segurança. E copa, né? Os sanitários comuns aqui, acho que podem estar no mesmo setor do lounge recepção, né? Que não é serviço, porque é para o público, né? A administração, ele próprio é um setor, né? Ai, tremendo a coisa aqui. Pular a linha para ver se ele não deixa eu pegar. Deixa branco aqui. Administração é o setor dele mesmo. E o depósito pode se encaixar no setor de serviço? Acho que pode, né? Então, nós temos quantos setores aqui? 1, 2, 3, 4. Está setorizado? Vocês concordam? Sim.
Ninguém discorda? Prof, acho que o depósito ficou junto com o... Ficou separado do serviço, eu acho. O que podia ser? Que nome podia ter? Não, eu digo que você colocou a mesma cor do lounge, da recepção. Ah, é verdade. Ele é laranja. Mas ele podia ser uma outra coisa, mas eu não consegui pensar numa outra coisa. Mas acho que é serviço mesmo. Então já temos os setores aí. Então não precisamos fazer uma entrega para isso de setorização, né? Já fizemos. Agora só precisamos botar os tamanhos deles, né? Então cada setor é só somar as áreas aqui para vocês poderem fazer o tamanho da setorização deles aí. Tá? Então, vou salvar aqui. Já estamos setorizados, já temos o nosso programa de necessidade. Fizemos juntos aqui. Podemos mudar, gente, isso aqui, tá? O projeto de vocês podem chegar à conclusão de que não era bem assim essa área, tá? Isso aqui a gente está lançando alguma coisa. E também, quando a gente for ver a guia amarela aqui, e quando a gente for ver a portaria 80, que é a norma para isso aí, então, a partir disso aqui, a gente vai elaborar agora, vocês vão elaborar agora, já para amanhã, vocês amanhã já tragam para a gente dar uma olhada no fluxograma e no organograma de vocês, tá? A partir disso aqui que a gente fez. Então, vocês vão fazer agora o organograma e o fluxograma, trazem amanhã para a gente, tá? Então, a partir disso, a nossa sequência vai ser essa. Vamos fazer o nosso organograma e fluxograma, vocês trazem amanhã. Depois nós vamos partir para... Ao contrário, perdão. A partir disso, nossa setorização, nosso organograma e nosso fluxograma. Depois, eu vou só mostrar para vocês o que nós vamos fazer lá com o nosso terreno, tá? Que é isso aqui o pessoal fez o semestre passado. Nós vamos fazer a análise do entorno, a setorização do entorno. Nós vamos pegar um raio aqui de 200 metros do nosso entorno, nosso terreninho está aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó, o nosso terreno. Nós vamos analisar o que é que tem em volta do nosso terreno. Vocês pegam o Google ali e vão dar uma olhada em tudo que tem aqui em volta de setor, ó. Espaços comerciais mistos, espaços residenciais, terrenos mesmo, tá? Esse roxo aqui é tudo residencial, ó. Eles já fizeram, vocês também vão fazer. Escolas e faculdades, estacionamentos, hospitais, então é o setor. Que tipo de setor? Então, o setor residencial, o setor comercial, setor institucional, estacionamento foi um tipo de setor, e setor tipo hospitais. Então, esse aqui é uma análise que vocês vão fazer. A outra análise que vocês vão fazer, análise do entorno, que tipo de usos, tá? Então, aqui está o nosso terreno, está muito pequenininho aqui, porque não aparece, mas esse é o nosso terreno. Então, no caso deles era cafés, no nosso caso é galerias de arte. Daí é um raio maior. Vocês vão pegar um raio de 500 metros e vão ver quantas galerias de arte tem, tá? Escolas, faculdades, estacionamentos, hospitais, shopping centers, que tipo de uso? Restaurantes institucionais. Então, vocês vão ver que tipo de usos tem no entorno de 500, um raio de 500 metros do nosso terreno. Isso a gente vai fazer depois, nós vamos marcar a data para essas coisas. Depois nós vamos aprender a fazer as condicionantes físicas do nosso terreno. Então, o terreno do café, no nosso caso, o terreno da galeria, movimentação solar. Vamos ver quantos postes tem, semáforo, árvore e tal, tudo que atrapalha ou interfere no nosso projeto. Tá? Porque a gente vai ter estacionamento, nós vamos ter que escolher o acesso do carro, então nós temos que analisar bem o nosso terreno, e temos que demarcar tudo isso aqui, ó, eles fizeram tudo isso aqui. Marcaram tudo que tem aqui na rua aqui, e isso chama-se, perdão, gente, chama-se condicionantes físicas do terreno, tá? E daí tem também as condicionantes legais do terreno. As condicionantes legais a gente estuda com a guia amarela.
e depois nós vamos fazer a estratégia de implantação. A estratégia de implantação a gente usa com a setorização, tá? Eles fizeram respeitando os parâmetros da guia amarela, tá? Eles fizeram do café, vocês vão fazer da galeria de arte, tá? Então, para amanhã, vocês trazem a setorização feitinha com nossas áreas aqui e o organograma e fluxograma. Agora vamos dar uma olhada lá naqueles documentos, tá, gente? O que nós vamos ver? Primeiro, vamos conhecer lá. Aqui tem a portaria 80, que eu já deixei lá para vocês, e tem a guia amarela. Vamos conhecer aqui a guia amarela do nosso terreno. Então, o bairro é o Batel. Está aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Então, é assim que vem. Como é que a gente acessa a guia amarela? O terreno que eu dei para vocês tem lá um número bem grandão no desenho do terreno, né? E a gente entra com... que é essa indicação fiscal. A gente entra lá nos serviços da prefeitura, digita a indicação fiscal e sai essa guia amarela aqui. E aí... vem todos os parâmetros do que a gente pode e o que a gente não pode fazer nesse terreno. Então, aqui o lote não é atingido pelo projeto de rua, às vezes tem um projeto de rua lá, né? Futuro, e o lote é atingido ou não. Cone da aeronáutica é essa altura aqui. Então, esse terreno é uma ZR4, Zona Residencial 4, incentivo Batel, tá? Então, ZR4 é uma zona residencial. Então, o que eu posso fazer? Usos permitidos. Habitação coletiva, quer dizer que é prédios, que é permitido, né? Habitação unifamiliar, posso fazer casa. Habitação transitória 1, quer dizer que eu posso fazer hotel, transitória é hotel. Habitação institucional, posso fazer faculdades, aliás, tem, do lado ali tem uma faculdade. E unifamiliar em série, eu posso fazer sobrados, essas coisas assim, né? E usos permitidos não habitacionais. Eu posso fazer um comércio e serviço vicinal até 200 metros. Posso fazer comunitário 2, culto religioso, posso fazer uma igreja, né? E posso fazer o comunitário 1 até 200 metros, que é o nosso caso, tá? Nosso... Ai, meu Deus. Olha, quer desligar meu computador. Posso fazer comércio e serviço de bairro até 200 metros. Posso fazer comunitário 2, saúde, uma clínica, uma coisa assim, até 200 metros. Posso fazer uma sede administrativa. Daí não tem posso fazer um prédio, alguma coisa assim. Então, nesses aqui, eu só posso ir aqui até o 200. A igreja pode ser maior. Então, é o nosso caso. Nós podemos só ir até 200 metros. Então, o coeficiente de aproveitamento básico. Alguém sabe o que quer dizer coeficiente de aproveitamento? O índice é 1. Alguém já ouviu, já tem uma noção do que se trata, coeficiente de aproveitamento? Não, prof. Então, isso quer dizer o quê? Esse 1 quer dizer que eu posso construir uma vez a área do terreno. Então, vamos ver qual é a área do nosso terreno aqui. Vamos ver onde que tá. Acho que tá mais para baixinho aqui. Área do terreno, tá aqui, ó. Deixa eu pintar ela de amarelo para a gente não perder ela de vista aqui. Ui.
Só quero pintar até que... Bom, que pinte tudo, gente. Tá? Então, quer dizer o quê? Se eu tenho o índice 1 lá, gente, quer dizer que eu posso construir até uma vez a área do terreno. Quer dizer que eu posso construir 664 metros? Não. A gente já vai descobrir por quê. Porque eu poderia, em alguns casos, lá eu posso. Se eu for fazer outras coisas, né, gente? Se eu fosse fazer uma habitação coletiva, eu posso. Aliás, aí, se eu for fazer uma habitação coletiva, tem um coeficiente 2. Quer dizer o quê, então? Que eu poderia construir até 2 vezes a área do terreno. Eu poderia construir 1.200 não sei quantos metros. Tá? Não sei se vocês me entenderam. Se eu fosse fazer uma habitação unifamiliar em série, eu poderia construir 664 metros quadrados. Mas por que no nosso caso eu não posso fazer uma galeria de 664 metros? Por quê? Porque eu tenho um outro condicionante aqui, gente, que é o que, gente? Estou pintando de amarelo aqui. Professora, tá meio pequeno, na verdade não dá para enxergar. Ai, vou aumentar então, gente, porque me Aí falaram. seria ó, o máximo de pessoas que Não, tá escrito aqui, ó. porte básico. Eu só posso construir até 200, se eu for fazer essa coisa aqui. Se eu decidir que eu vou fazer uma galeria de arte, um comunitário, quer dizer, se eu escolhi fazer essa coisa aqui, uma galeria, uma casa de show, uma casa de espetáculo, qualquer coisa que seja comunitário, a gente já vai ver o que é, a gente só pode fazer até 200, mesmo que aqui dissesse que o coeficiente de aproveitamento eu poderia construir até uma vez a área do terreno, essa outra coisa aqui me diz que o meu limite é 200. Não adiantava. Se eu quisesse construir, eu tinha que mudar de coisa. Eu podia fazer uma sede administrativa, sabe? Eu tinha que fazer outra coisa. Um culto religioso. Daí eu poderia construir 664 metros. Ou esse terreno é muito bom para fazer um prédio. Ó. Daí eu posso fazer 2 vezes a área do terreno, se eu quisesse usar o valor máximo desse terreno, que é aqui no Batel, né? Terreno super valorizado e tal. Então, como é um comunitário 1, o meu limite mesmo é 200 metros. Não adianta aqui o coeficiente de aproveitamento estar dizendo que eu poderia, que é 600, que eu poderia construir até uma vez a área do terreno. Porque essa limitação aqui está me dizendo que não pode ser mais que 200. Não adianta, tá? Por causa do tipo de coisa que eu vou fazer aqui. Daí tem essa outra coisa aqui, ó. Taxa de ocupação, que é porcentagem. Aqui está dizendo que é 50%, ó. Taxa de ocupação quer dizer o quê? Que eu posso ocupar 50% da área do terreno. Quer dizer que eu posso pôr lá uma construção em cima do terreno que ocupa só 50% dele. Então, se ele tem 664 metros, eu posso botar dele uma coisa construída que ocupe só a metade dele, ou seja, 332, né? Eu não posso ocupar ele inteiro, mas 332 não é mais que 200? Quer dizer, também não posso ocupar 332 dele, no nosso caso, porque é comunitário 1. Se fosse uma casa,
eu podia ocupar 332. Se fosse uma unifamiliar, né? Aqui, ó. Daí eu podia. Mas, professora, por que é tão contraditório assim? Porque eles não querem que você faça outras coisas que não é aquilo que eles... Porque, olha aqui, ó, porque é uma ZR, uma Zona Residencial 4. É a preferência do zoneamento, tá, sabe? Então, eles dão preferência para que esse bairro se desenvolva para aquilo. Então, essas outras coisas é permitido, mas não é a preferência. Então, eles reduzem a coisa que você construa lá. Eles deixam você ocupar naquela zona, mas com menos área construída, entendeu? É uma coisa do planejamento da cidade. Então, não é uma contradição, na verdade. Aqui o planejamento do bairro do Rebouças, que era um bairro antigamente, quando a cidade foi formada, era a SIC de Curitiba, antiga, era o Rebouças, que é aqui grudado no centro, né? Então, o novo planejamento para o bairro do Rebouças é transformar ele num bairro residencial, porque é um bairro super valorizado hoje, porque é grudado no centro e cheio de universidades em volta. Então, eles não querem que outras coisas se desenvolvam no Rebouças agora, que não seja prédios residenciais. Então, eles não deixam construir quase nada no Rebouças, a não ser residência, porque eles querem que as coisas que estão sendo demolidas ou tal se transformem em prédios residenciais. Então, eles dão incentivo para isso. E é assim que a cidade vai se transformando para um novo plano urbano, né? Então, não deixam fazer quase nada. Posto de gasolina no Rebouças, igreja, essas coisas aqui que está aqui, mais ou menos isso aqui. É uma ZR4 praticamente no Rebouças. Então, não deixam fazer quase nada a não ser prédio. Então, tem esses incentivos, eles deixam você fazer 2 vezes a área do terreno. Para quê? Para que as incorporadoras comprem esses terrenos do Rebouças e construam prédios e adense o Rebouças, né? Fique mais denso, porque ele é grudado no centro, e se desenvolva exatamente com prédios residenciais. Que é assim que a prefeitura vai fazendo com que a cidade se transforme do jeito que ela quer. Por isso que essa zona é incentivo Batel, né? Para que o Batel é super valorizada e eles querem que construam mais prédios residenciais, por preferência, né? E então não é contraditório, na verdade. Então aqui eu posso fazer essas coisas, comunitário, mas com pouca área construída. Não quer que a gente entupa com coisas que não são agradáveis a uma zona residencial, entendeu? Entendi. Então, a gente só pode ocupar o nosso terreno, a gente poderia, se fosse uma casa, ocupar com 332 metros quadrados do nosso terreno. Mas como é comunitário, a gente só pode usar 200 metros quadrados do térreo do nosso terreno. Mas se vocês quiserem fazer uma galeria de 2 pavimentos, vocês aí vão ter que ver o que vocês querem no térreo e o que vocês querem no segundo andar. Porque a galeria total só pode ter 200 metros quadrados. Entenderam? Não sei se vocês entenderam. Agora eu entendi. O total da nossa galeria só pode ter 200, não adianta. O que pode ter na nossa galeria é um mezanino, e aí tem umas leis super especiais de mezaninos que é difícil entender, mas esse mezanino daí não conta na nossa metragem de 200. A gente ganha uma areazinha a mais e ele não é computável, ele não computa na nossa área. Essa palavra é meio feia, né? Aí a gente ganha uma área a mais além dos 200. Aí estacionamento, aí é legislação específica que a gente vai ver lá na portaria 80. Essa portaria 80 é muito importante, vocês guardem para sempre, que vocês vão usar na vida inteira de vocês, profissional, pode mudar a lei e tal, mas ela pode alterar alguma coisinha ou outra, mas vocês vão precisar dela a vida inteira, por isso que eu botei lá na Classroom para vocês.
Estacionamento, atender a legislação específica, a gente vai ver na portaria 80, tá? Agora, esse aqui é importantíssimo, tá, gente? Que é o recurso, a gente já vai ver. Recreação, não é o nosso caso, a galeria não tem. Afastamento das divisas, é importantíssimo. Até 2 pavimentos, que se alguém quiser fazer, é facultado. Vocês podem encostar nas divisas, se não tiver janela para o vizinho, né, gente? Vocês não vão abrir uma janela para o vizinho. Vão ter que ser cegas as paredes para a vizinhança. Vocês podem encostar nas divisas, não precisa afastar, até o 2º pavimento. No 3º nós não podemos fazer, no caso nosso da galeria. Então, nós poderíamos grudar na vizinhança. Se a gente não grudar, a gente vai ter que afastar da divisa. A gente vai ver lá na portaria 80 quanto. Se vocês quiserem abrir as laterais, tem que ter um afastamento obrigatório lá, que a gente já vai ver. Esse H/6 é para prédio aqui, depois a gente vai explicar um dia. Daí, se fosse o 3º andar, a gente tinha que diminuir 2,50. Nós não vamos ter 3º andar. O recuo frontal, Curitiba, praticamente Curitiba inteiro, exceto o centro, tem que ser 5 metros. A gente tem que afastar 5 metros do alinhamento do nosso terreno, tá? Curitiba inteira, 5 metros. Exceto algum pedacinho do centro, que pode grudar no alinhamento da calçada, tá? Recuo frontal, tá? Afastamento, vocês aprendam, nunca se esqueçam, tá? Na frente para a calçada, a gente chama recuo frontal. Nas laterais e no fundo, a gente chama afastamento das divisas. Não é o mesmo nome, tá? Então, laterais e fundo, a gente chama afastamento das divisas. Na frente, a gente chama recuo frontal. Nunca se esqueçam, tá? É a mesma coisa de pilar e viga. Cada um tem o seu nome, tá? Não é a mesma coisa. Aí sempre vem essas observações, tá? É sempre quase a mesma coisa. Aqui são problemas do cada terreno, mas para o nosso projeto, terreno foreiro, isso aqui era uma coisa antiga, quer dizer que pertencia à família real, né? Então esse aqui é um terreno foreiro, tem que pagar uma taxa lá, uma chatice para quem faz aprovações da prefeitura. Então, nome da planta, situação, terreno foreiro. É uma chatice quando a gente vai aprovar lá. Lote não atingido, às vezes tem lotes que são atingidos por rio aqui, no Batel tem o Rio Belém que passa, então você tem que, tem alguns dos terrenos aqui pertinho, aqui já é uma quadra, você tem que, não pode construir uma faixa de 5 metros, que não pode construir porque passa o rio embaixo. Acho que para nós é isso que importa da guia amarela. Então, ela está lá com vocês, tá? Aí tinha a área ali do terreno, que a gente já viu, então está aqui. Eu pintei já lá também, né? Professora, só uma dúvida mais de curiosidade mesmo. O nosso terreno tem 600 e poucos metros, 664, mas a gente vai poder usar 332. Não, porém, não vai poder usar. A gente vai, tipo, é permitido, né? É permitido. Mas a gente só pode fazer 200. Essa área que sobra é uma área perdida? Não. Bom, perdida. Não é perdida. Você, de potencial de área computável, você não vai poder usar, porque a gente escolheu fazer uma galeria de arte. Se você fosse um investidor, um incorporador, você faria outra coisa, você não faria uma galeria de arte, né? Você faria um prédio, né? Sim, nós vamos ter que fazer estacionamento, né? Que agora a gente vai ver aqui, ó. Então, eu já pintei lá para vocês, do Control Find, acho que está na página 90 e poucos,
Aqui no começo, vocês têm o uso comunitário 1, que é o nosso caso, tá? Tem vários tipos de comunitário 1, ó, tá aqui. Estão vendo? Que é o que nós vamos fazer, né? Então, tem comunitário biblioteca, comunitário assistente social, comunitário ensino, aliás, comunitário 2, perdão, tá? O nosso é o 15 aqui. Nosso é o comunitário cultura, né? É isso que nós vamos fazer. Então, edificações destinadas a atividades para fins culturais, as quais implicam em concentração de pessoas e veículos. Não é o caso, galeria não tem um negócio especial aqui, não temos grande concentração, né? Sim, se tiver um vernissage vai ter, né? Uma grande concentração, só quando tem vernissage. Não tem ruído alto nem tal, mas cultura eles consideram se fosse uma festa, né? Uma coisa assim. Auditório, casas de espetáculos artísticos, centro de convenções, mas centro de exposições. É o caso da galeria, né? Cinema, teatro e museu. Nós estamos encaixados aqui. Então, está lá na página 92, tá, gente? Eu já deixei pintados algumas coisas lá para vocês. E daí lá tem todas as normas. Então, a portaria 80 tem sobre todos os usos, todos não. Eu precisei de um esses tempos para um cliente, não tinha esse. Aí tem que ir lá na prefeitura marcar uma visita técnica para eles explicarem para a gente. Eu fiz um projeto de um complexo de capelas mortuárias, que vai inaugurar agora, não sei se vocês passam em frente, ali do Extra da Kennedy, está pronto, agora está todo iluminado, ficou super bonito. Não tinha, aqui, não tinha. Daí a gente teve que marcar visitas técnicas e tudo para permitir. Eu não sabia quantas vagas precisava de estacionamento, porque não tem na portaria 80. Então, nem tudo tem aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o projeto, ficou bem bonito. Tá aqui, 92. Tá aqui, ó, Comunitário 2 Cultura. Então, aqui está falando, ó. Então, verificar na consulta para fins da construção. Então, tem que olhar na guia amarela, né? Usos permitidos, a gente acabou de olhar. Caracterização do uso, edificações destinadas a atividades culturais, as quais implicam concentração e tal e tal. Taxa de ocupação. Verificar na consulta, na guia amarela, taxa, a gente já viu, 50%, né? Então, o balanço que exceder 1,20 m deverá ter na área de projeção excedente considerada como área construída. Então, se a gente fizer um balanço, se vocês fizerem no segundo andar, um balanço que exceda 1,20 m, aquilo que exceder 1,20 m vai considerar como área construída, tá? No projeto que vocês bolarem, né? Então, daí vai contar naqueles 200 metros. Só para vocês irem entendendo tudo que... Então, eu quero que vocês estudem isso aqui, tá? Mas aqui, eu peguei isso aqui, a altura máxima é 10 metros, tá? Então, vocês podem fazer 5 metros cada pavimento, que é legal numa galeria de arte, tá, gente? Então, quando o pessoal fez o café o semestre passado, alguns fizeram 3 metros, não tem graça nenhuma. 3 metros cada pavimento não chama atenção. Então, se vocês querem fazer uma galeria bonita, gasta os 10 metros de altura para ficar bonito, para chamar a atenção de quem passa na frente. Né? Para vocês aproveitarem, para mostrarem as obras de arte. Às vezes tem umas... Na arte contemporânea fazem uns trambolho grande, né? Que eu acho horroroso, mas acontece isso. Então, usa os 5 metros que vocês têm direito para ter um negócio imponente, né? Então, você pode gastar 10 metros, gasta os 10 metros, né? Não é que eu estou nos impondo o projeto de vocês, mas vamos usar o que a gente pode aqui. Então, vocês podem usar 10 metros de altura nesses 2 pavimentos, 5 num, 5 no outro. O projeto é de vocês, não é meu, tá? Mas é o que a gente pode fazer. Já que a gente não pode usar tudo do terreno, vamos usar tudo do céu, né? Que a gente pode usar.
Aqui, o pavimento térreo pode ter no máximo 6 metros, tá? Não pode fazer 7 no térreo e 3 no segundo. O térreo, no máximo, pode ter 6. Tá? O mezanino eu tenho que explicar, vou aproveitar, espero explicar para vocês pessoalmente, que é mais fácil. É complicada a história do mezanino. Até eu hoje até não entendo tão bem assim, esse mezanino, é muito chato. Aqui, subsolo, o subsolo não é computável. Se alguém quisesse fazer um subsolo, não vamos fazer estacionamento no subsolo, gente. Não é a hora de fazer. Então, se alguém quisesse fazer uma galeria no subsolo, dá para fazer, não é computável, tá? Mas é complicável a parte de estrutura, eu tenho que explicar para vocês. Mas pode fazer, não vou tolher ninguém. O mezanino está aqui, se alguém quiser dar uma lida, não vamos olhar agora. Aqui tem algumas coisas sobre, se alguém quiser fazer alguma coisa de fachada, bordaduras e tal, tem algumas regrinhas aqui. Aqui tem a história do afastamento das divisas, tá? Chatinho. Então, verificar lá na consulta de construção o campo afastamento das divisas, atender afastamento de 1,5 metro. Se eu quero fazer janela para os lados, ou para o fundo, aí eu tenho que respeitar 1,5 metro para os vizinhos, tá? Não é o recuo frontal, é afastamento dos vizinhos, tá bom? Testada para as vias, não é? Recuo frontal é os 5 metros, que a gente viu na guia amarela, tá? Aí tem altura de muro, aqui umas regrinhas, tá? Permeabilidade. Aqui em Curitiba, eu tenho que deixar 25% do terreno sem calçadas, o calçamento. Eu tenho que deixar 25% do terreno, a água da chuva chegar lá no Japão, tá? Não posso calçar meu terreno inteiro. Daí eu posso, se eu quisesse calçar meu terreno inteiro, eu posso fazer uma bacia de contenção, mas isso também a gente vai, com o tempo, falar nesse assunto. Acesso, acessibilidade, eu sempre tenho que pensar. Acesso de veículos. Tem aqui, no máximo, 7,20, mas 5 metros eu quero fazer, no máximo de guia. Entre guias e tal, tem umas regrinhas aqui. E aqui, estacionamento, está aqui, ó, que é importante. Então, eu tenho que ter uma vaga para cada 12,5 metros quadrados de área destinada ao público, espectadores. Então, não é muita coisa de estacionamento, tá? Então, o que nós vamos pegar? Toda a área que a gente destinar ao público dentro da nossa galeria, a gente vai somar, e aí uma vaga para cada 12,5 metros quadrados. Então, a parte de vestiário para empregado, administração, o depósito, essa parte a gente tira fora, tá? E a parte que a gente destinar ao público, a gente soma, e aí divide por 12,5 e vai dar a quantidade de vaga de estacionamento. Então, não é muito estacionamento que a gente vai precisar, não, tá? Corredores, aqui tem largura mínima, corredor principal, quer dizer, o corredor de público e tal, a gente não pode ser menor que 2 metros. A gente pode, eu sugiro que vocês, em vez de rampa, não usem rampa, usem elevador para acessibilidade, vai gastar muita área com rampa, né? Deixa eu ver se fala aqui, ó, instalações sanitárias. Deverão ser separadas por sexo de cada pavimento, deverá ser prevista instalação sanitária separada para funcionários, instalação sanitária diferenciada com ciclo de acessibilidade, né? Isso a gente já sabe. Não está falando da quantidade. Ó, nem fala da quantidade aqui. Não falou, ó, da quantidade.
Eles geralmente não falam, nem para a escola, gente, que eu já fiz um monte de projeto para a escola, eles não falam quantos vasos sanitários tem que ter por aluno, é um negócio que a gente meio que tem que adivinhar. Mas a gente fazendo um normal, não pode usar essa palavra, né? Um comum para masculino e feminino e um PCD para masculino e feminino está suficiente. Então tá boa a nossa área lá. Tá bom? Tá, aí vocês podem dar uma analisada depois com mais calma. Tá? Então esse aqui é a portaria 80. Aí a gente vai ter, eu deixei lá para vocês um arquivo do sistema viário de Curitiba que eu peguei no IPUC, um completão assim para vocês terem, para vocês guardarem, tá? Porque vocês vão precisar, assim, para analisar da região aqui, nossa. Deixa eu aumentar aqui também. Para vocês fazerem a partezinha lá. Aí tem aqui a legenda, ó. Então, o que é via central, o que é via externa, o que é prioritária. Então, para analisar a nossa regiãozinha ali, aquele raio dos 500 metros, vocês vão pegar algumas dessas vias nossas aqui. Então, via externa vai aparecer, central vai aparecer, que é a 7 de setembro, a Visconde aparece, coletora setorial vai aparecer. Algumas dessas aqui aparecem no nosso trechinho do nosso terreno ali. Aí, para vocês saberem qual é qual, tá? Aprender já o que é isso. Daí eu deixei o arquivinho do zoneamento de Curitiba também. O completão aqui, para vocês terem também. Também eu peguei no IPUC, tem tudo isso, né? Tá, e o setor, aí aqui tem o setor especial Batel, que é o nosso, né? Então, o zoneamento aqui da Dom Pedro II é esse pedacinho aqui. Esse pedacinho nosso aqui, tá? Que eu já peguei um pedaço. Tá lá também o arquivo, tá? Nós estamos aqui, nesse pedacinho aqui. Então, todos esses arquivos estão lá para vocês. Você não fugiu de lá de novo, né? Eu já tinha colocado e ele tinha fugido. Vamos ver se ele está lá ainda. Oh, não... Ah, tá lá. Estão lá os arquivos, tá? Então, para amanhã, organograma, setorização, organograma e fluxograma, tá? Já na aula. Feito? Para a gente já discutir, quero ver pronto já, para vocês me mostrarem. Combinado? Combinado, professor. Até amanhã, então. Até amanhã, professora. Até amanhã, professora. Até mais. Professora, até amanhã. Tchau.